Será que é mesmo necessário que a gente fale para as pessoas próximas a nós tudo o que nós ouvimos a respeito delas? Será que às vezes não comentar algo que nós ouvimos, que alguém falou para a gente, seria uma prova de traição? Será que é traição? Eu percebo que nos nossos relacionamentos, né, amizades, colegas de trabalho, casamento, filhos, às vezes a gente vai ouvir comentários feitos por alguém próximo sobre alguém que é mais próximo ainda da gente. E porque a gente se julga amigo, né? Porque a gente tem um vínculo muito forte de intimidade dessas pessoas, às vezes as pessoas pensam que a gente tem que correr e contar tudo para outra pessoa, sem às vezes ter o critério de julgar aquilo, sem examinar e parar para pensar como se isso fosse uma prova real, concreta e de fidelidade. Várias vezes eu me chateei porque alguém chegou para mim para fazer algum comentário que fizeram a meu respeito, que não mudaria muita coisa na minha vida, mas que se eu soubesse ou não soubesse, e que eu teria que continuar convivendo com essas pessoas e que não era tão necessário. Eu acho que quando é algo relevante, que você pensa assim, cara, eu gostaria de saber disso, isso é importante, eu preciso tomar uma decisão a respeito disso, beleza, eu acho que a gente tem que falar. Mas se é algo que só vai gerar uma chateação, sabe? Vai gerar um conflitozinho, às vezes no trabalho, às vezes na amizade, sabe? Eu acho que é a gente entrar em guerrinhas de criança, desnecessário, sabe? Muita coisa que eu já ouvi que chegaram para mim e contaram a respeito de outras pessoas, eu penso assim, era necessário ter me falado isso? E às vezes isso fala muito mais de quem tá trazendo do que de quem tá falando. Porque eu tenho mais consideração porque quem está perto de mim, às vezes alguém que não vai fazer muita diferença, deixa pra lá. Enfim, não sei se eu tô conseguindo ser clara. Mas é porque às vezes a gente fica carregando fardos ou entrando em guerrinhas, briguinhas, que a gente não tem nem mais idade, nem tempo, sabe? E desnecessário. Eu gosto muito de um texto de Paulo na carta de Tessalonicenses, que eles são frases bem curtinhas, mas tem um versículo que ele fala assim: examinai todas as coisas. Em outras traduções está assim: julgai todas as coisas, retém o que for bom. Então, assim, eu não acho, eu já parei para pensar nisso várias vezes, porque eu escuto às vezes terceiros chegando e fazendo um comentário de uma amiga, de um amigo, às vezes num ambiente de trabalho, né, num ambiente de igreja, a gente ouve coisas que a gente vê que a pessoa não precisava ter falado aquilo, é desnecessário. E às vezes se você fizer algum comentário, a pessoa vai levar o que você comentou. Mas pior ainda é eu ouvir isso, julgar ou não julgar. Aquilo não vai acrescentar nada, vai só criar um ambiente assim de conflito, um ambiente chato, desagradável, desconfortável, mas que no fim não vai dar em nada, sabe? E não julgar, sabe? Não julgar. A gente precisa aprender a passar as coisas pelo filtro, sabe? Porque eu já pensei assim, será que eu sou falsa se eu não falar? Será que eu tô sendo falsa se eu não fazer como às vezes as pessoas fazem comigo, de trazer o que falaram a meu respeito? Eu já pensei, será que eu sou? Mas hoje eu percebo que não, eu acho que isso é maturidade, sabe? Eu já ouvi pessoas às vezes fazer comentário assim, vamos supor, do meu esposo, que eu desconcordo completamente, mas que eu entendo às vezes o momento que a pessoa tava, relevei e falei assim, cara, não vou falar isso pra ele, porque eu acho que não vai mudar muita coisa, e o bom é que eu percebo que o tempo passou e que as pessoas puderam ver outros lados, e hoje, assim, sabe, as pessoas têm outras opiniões, então às vezes, de fato, tem coisa que é o tempo quem faz, não a gente tem que amadurecer, e a gente precisa aprender a julgar as coisas, examinar todas as coisas, retém o que for bom. Se você acha que realmente é necessário falar, fale. Não é para você não falar, se omitir. Não, tem coisa que a gente tem que falar. Mas julgue. Sabe por quê? Porque tem coisas que é desnecessário. Tanto para você, quanto para o outro. Sabe?
Tem um texto também em Provérbios que eu gosto muito, que isso aqui, quando eu li a primeira vez, me chocou. Fala assim, ó, Provérbios 6,16. 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina. Ou seja, Deus odeia, Deus detesta. Primeiro, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, ou seja, maldades, pés que se apressam e correm para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e a sétima coisa é o que semeia contendas entre irmãos. Gente, quando eu li esse texto a primeira vez, eu jurava que a sétima coisa seria exatamente o que, se eu não me engano, é a terceira aqui, mãos que derramam sangue inocente. Para mim, isso era a coisa que Deus mais odiava. Mas tem coisa pior do que isso. Engraçado que João, por isso que a Bíblia explica a própria Bíblia, né? Porque nas cartas de João, daquelas cartas curtinhas, ele vai falar que quem odeia seu irmão é assassino. Tá vendo? Eu não preciso matar. Se eu odeio, se eu sou um intrigueiro, eu também me torno assassino do meu irmão. Então, queridos, eu me escandalizei com a Bíblia quando eu descobri que a sétima coisa que Deus mais odeia não é quem derrama sangue inocente. Não que Deus se agrade disso, tá? Mas é porque existem pessoas que causam um inferno na vida de outras, da família, do ambiente de trabalho, simplesmente porque não tem um filtro. E não sabe ouvir as coisas e relevar, cara. Deleta. Você não tem que absorver tudo e principalmente você não tem que espalhar tudo que você ouve. Sabe? O que for necessário, importante para a segurança, para a vida dessa pessoa, se você tá vendo que de fato é uma pessoa perigosa, fale. Mas se é algo que você vê que é da boca para fora, um comentário assim, sabe, infeliz, não espalha. Não seja um agente de confusão, não seja um agente de intriga, aquela pessoa desagradável que você tem que pisar em ovos, que as pessoas conhecem como leva e traz. Porque a primeira coisa que eu julgo é, não posso confiar em fulano. Sabe? E não coloque as pessoas que você ama em desgaste desnecessário, sabe? Então, a coisa que Deus mais odeia são pessoas que criam, que geram contendas entre irmãos. Nós somos chamados pelo Senhor para sermos pacificadores. Eu tenho certeza que teve muita gente que já falou, que eu já sentei em lugares, já ouvi conversas que foi citado o nome de pessoas que não estavam na mesa e que essas pessoas têm certeza que eu levei. E eu tenho paz em Deus de saber que eu não levei. Porque às vezes as pessoas sabem e fica assim, é verdade que aconteceu isso e isso? Você estava lá, não estava? Falei, estava. E a pessoa ficou sabendo. E não fui eu. Sabe por quê? Porque eu nem sabia desse versículo, nunca parei para pensar nisso. Mas a gente precisa aprender a julgar as coisas. O que eu ganho fazendo isso? Gerando contenda, desgastes, intrigas. Gente, vamos amadurecer. Vamos amadurecer. Quantas famílias não estão quebradas por causa desses comentários desnecessários? E às vezes a gente fica ali tentando, né, criar sempre um ambiente de paz. E não significa que você concorda com tudo que as pessoas estão falando. Mas a Bíblia fala que, quando possível, tem de paz com todos. Entende? Então, é sobre isso. Eu queria abrir isso aqui e fazer as pessoas pensarem, será que tudo que eu ouço a respeito de alguém que é próximo a mim, eu preciso levar para ela? Vai fazer diferença? É importante? Se a pessoa estiver correndo risco, se for uma cobrinha mesmo, vai, protege a pessoa, abre os olhos. Se não, queridos, releva, ora por ambas as pessoas, porque a gente também tem que aprender a orar isso. Senhor, tira do meu caminho toda a influência que não procede de ti, todo mundo que é traiçoeiro, que é enganoso. E Deus mostra. Amém? Julgai todas as coisas, examinai todas as coisas, retém o que é bom. E se você ainda não souber e tiver dúvida, pergunta ao Espírito Santo. Pergunta ao Espírito Santo. Amém? Que Ele nos dê sabedoria, porque a palavra fala que Ele veio para nos guiar em toda a verdade. Ele é o nosso conselheiro, Ele é o nosso ajudador. Que Deus abençoe e jogue luz no seu coração. Espero que isso aqui tenha contribuído com alguém. Amém? Deus te abençoe, querido.